Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Flávia falando. E agora é hora da gente começar a pensar na modelagem do nosso produto ou da nossa ideia. E aí, a gente já passou pela etapa do design thinking, a gente já modelou o nosso pensamento, a gente já recebeu o feedback dos nossos pares e a gente pode observar que em cada um daqueles campos abriu-se uma chave de 1000 ideias possíveis. Primeiro porque quando a gente modela um problema, fica muito mais claro para a gente o tamanho da solução que a gente pode dar. Por exemplo, se o nosso problema ele visa alguma coisa muito pontual, a gente tem que também produzir alguma ideia que ela seja de fato também pontual. Se o nosso problema ele já tem a ver mais com a ordem da comunicação, com a produção de uma lógica de redes, logo a gente também tem que olhar para a nossa solução com esse mesmo formato ou com essa mesma perspectiva. Mas passado esse design thinking, uma das coisas mais importantes que está naquele quadrinho é o momento em que a gente enuncia quais são os envolvidos no problema específico e por que aquele problema, de fato, envolve essas pessoas. O que eu quero dizer com isso? É que ao enumerar quais eram as questões-chave, dada o macro problema que vocês enunciaram sobre as questões que nós estamos trabalhando, é muito importante que você olhe mais uma vez para as pessoas que vão ser envolvidas, uma vez que a nossa solução, ela sempre visa solucionar também algum problema para alguém. Então, para que a gente não ande de maneira muito acelerada e para que a gente possa ter um olhar mais engajado e mais eficiente no que diz respeito à solução de problemas, eu vou trazer aqui hoje, nesse vídeo, 2 ferramentas para a gente poder trabalhar nos nossos encontros virtuais. Mas eu acho importante mandar para vocês antes, para que vocês já possam conhecer essas ferramentas e aí no nosso encontro a gente repassa os principais pontos e tira as dúvidas, tudo bem? Então, a primeira ferramenta que eu vou mandar para vocês é uma ferramenta chamada Criação da Persona. Eu vou abrir aqui a minha tela, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar para vocês esta ferramenta. Esta daqui. Deixa eu tirar minha janelinha para ficar mais fácil. Essa ferramenta, ela é muito utilizada no mundo dos negócios contemporâneos. Eu não sei se muitos de vocês já conhecem ou não, mas ela é análoga, ou melhor, ela é paralela ao público-alvo. Quando você está montando um negócio, quando você tem alguma ideia, um empreendimento, em geral a gente usa a ferramenta do público-alvo como sendo uma forma da gente mensurar a nossa entrega e principalmente avaliando se a partir dessa entrega nós obteremos compra, lucro, etc. Como o nosso trabalho não se trata efetivamente de ser um empreendimento, a gente não trabalha na perspectiva do público-alvo. Mas, assim como no mundo dos negócios, a gente traz uma outra ferramenta que ela tem um caráter um pouco mais humanístico, no sentido da gente conseguir mensurar, não aspectos necessariamente demográficos ou aspectos comportamentais muito amplos, mas a gente visa realmente enxergar a jornada da nossa ideia, especialmente naquilo que tange a nossa completude da ideia, né? Ou o êxito da nossa ideia. Então, essa ferramenta, ela se chama persona, porque persona, ela não diz sobre um público, mas ela diz sobre uma pessoa, uma identidade. E aí, qual que é a eficiência dela? Quando a gente vai criar um produto, uma ideia, quando a gente vai aplicar alguma coisa, a gente geralmente tem algumas ideias, tem uma super ideia, mas a gente costuma ter algumas dúvidas com relação à eficiência da nossa ideia, especialmente com relação ao formato, com relação à linguagem, com relação ao tempo que a gente gasta. Então, quando a gente cria uma persona, automaticamente a gente humaniza aquela coisa que ainda não se concretizou lá na frente. O que eu chamo de humanizar? Eu chamo de humanizar você ter uma referência palpável que vai te ajudar a responder as suas principais questões. Então, por exemplo, eu quero elaborar um projeto que é uma intervenção num determinado espaço. E a partir desse projeto, com essa intervenção, eu vou criar um produto que possa ser replicado e que possa ser tornado um método, por exemplo. E aí, no momento em que eu estou ali criando essa minha intervenção, eu me pergunto, será que eu faço uma cartilha para entregar para o meu público, para entregar para as pessoas que estarão envolvidas? E aí eu olho se o meu público, essa persona, por exemplo, ela tem 16 anos de idade, como que os adolescentes, por exemplo, hoje, se relacionam com as mídias impressas? Né? A gente pode olhar até pela gente mesmo. Nós já vivemos num mundo extremamente virtual.
imagina esses nascidos, né, já nesse ambiente. Então, se a nossa intervenção ela tem uma questão que vai gerar ali alguma informação futura, essa informação ela necessariamente vai ter que ser criada para uma plataforma digital, por exemplo. E qual que é a cara que eu devo dar para isso? A cara, ela necessariamente vai ter que ter o linguajar, a cartela de cores, o timing desses jovens, que, por exemplo, são mais modernos em geral, são mais impacientes, né? Essa coisa da aula longa, por exemplo, que a gente tem, é algo que é dificílimo, né, de acontecer, por exemplo, num ambiente em que você tem um público muito jovem. Então, esse é o objetivo da persona. E aí, nos projetos de vocês, existe uma gama de multiplicidade de aspectos. Por isso, é muito difícil a gente colocar aqui algumas regras que elas sejam duras para todo mundo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que lá no Design Thinking, você tem lá naquela coluna dos envolvidos, você colocou uma série de envolvidos. E aí, o que eu vou convidar vocês é a pegar o mais relevante no objetivo principal do projeto, seja ele atuar sobre uma comunidade, seja ele atuar sobre algum negócio, algum espaço, você vai retirar dali desses envolvidos um agente específico e criar a identidade desse agente específico. Então, você vai começar nesse material que eu vou mandar, colocando naturalmente o nome do seu projeto no campo aqui de cima. Depois, você vai colocar qual que é a situação problema, vocês já elencaram ela lá no Design Thinking e a gente já corrigiu. E aí você vai criar a história dessa persona. Então, essa persona, se ela é um diretor de algum espaço, se ela é uma pessoa um aluno, se ela é uma pessoa que sofre de alguma doença específica, não importa. Essa persona não é um grupo, ela é uma, indivíduo, singular. Então, você vai criar aqui o nome da persona, a idade da persona, o gênero da persona, estado civil, ocupação. Aí depois você vai, já para esse quadrante, você vai colocar uma frase que define a personalidade dessa persona. Professora, mas precisa ser real? Não, em absoluto não precisa ser real. Essa nossa ficha ela é justamente para a gente criar algo que seja da ordem da ficção, para que a gente possa construir alguma coisa com maior possibilidade de alcançar os envolvidos que eu quero, de fato, alcançar com o meu projeto. Então, você vai colocar uma frase que define. Professora, essa frase ela é de cunho emocional, ela é de cunho profissional, ela é de cunho, sei lá, sentimental, ela é de cunho político? Não tenho essa resposta para todos os grupos de maneira idêntica. É uma frase, entenda que o trabalho da persona é você se colocar no lugar do outro, começando a produzir esse outro a partir das suas referências, a partir do que você imagina. Depois você vai aqui para os fatores psicológicos e comportamentais da persona. E aí você vai colocar coisas relativas à saúde mental dela, como ela se comporta socialmente, como é que é ela no âmbito familiar, no âmbito escolar, no âmbito dos negócios. Aqui você destrincha essa persona segundo esses dois fatores. Aqui você tem os fatores sociais da persona. Todos os indivíduos, sem exceção, fazem parte de um grupo social. E esse grupo social, ele elege uma série de fatores. Então, por exemplo, se você, por exemplo, está num espaço periférico da sociedade, você tem alguns fatores que você tem que lidar com eles. Não necessariamente esses fatores vão ter o mesmo efeito em todos os indivíduos, mas eles são de extrema relevância, porque eles ajudam a gente a entender as políticas públicas, a linguagem, os limites, e uma série de outros fatores que ajudam a gente a não invadir os espaços com os quais a gente vai dialogar no futuro. E aqui, os fatores da persona relativos ao problema e à sua solução. Então, se a persona, ela foi, né, o envolvido, ele foi ali enumerado por vocês no Design Thinking, porque ele está intimamente ligado ao problema e à solução, então aqui eu quero que vocês enumerem com muita clareza todos esses fatores. E aí eu ressalto para todo mundo que é muito importante que esse quadro fique mais cheio do que vazio. Em que sentido? Que vocês coloquem, façam um brainstorming entre todo mundo que participa do grupo, para que vocês possam, juntos, trabalhar com uma riqueza de significados maior do que uma perspectiva muito única.
Porque se a gente chega com uma pessoa só do grupo, enumerando tudo isso, sem a riqueza do grupo, sem uma discussão, as chances da gente cometer equívocos, da gente ser preconceituoso, ou da gente escapar, deixar escapar alguma coisa, são grandes, tá? E por último, aqui nesse quadrante, a gente vai ter aqui, passei, algo mais a acrescentar de modo a caracterizar melhor essa persona. Então, tem alguns fatores que às vezes não estão exatamente nos quadrantes que eu convidei vocês a colocarem, mas que vocês consideram importantes. Então, por exemplo, eu estou lidando com um grupo que tem uma doença de risco. Vamos colocar. Eu estou lidando com um grupo que está numa zona interiorana e que tem ali outros fatores econômicos que são de extrema relevância. É aqui a hora de colocar, tá bom? Eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas na aula a gente volta a discutir sobre isso, tá? E aqui eu já vou apresentar para vocês também essa ferramenta que alguns talvez já conheçam, porque ela fez parte do programa de empreendedorismo Empreenda UniBH, mas que ela é uma das ferramentas que eu acho das mais importantes para tudo que a gente vai fazer que envolve um indivíduo, que envolve um outro ser humano. E aqui, no caso, vocês vão ver que temos, que ela se chama Mapa da Empatia, e esse nome não é à toa. O Mapa da Empatia, ele é uma ferramenta que, assim como no próprio nome propõe, ele diz sobre a gente se colocar no lugar do outro. Então, uma vez criada essa persona, a ideia é que você se coloque no lugar dessa persona e entre na cabeça dela. Então, vocês estão vendo que aqui na cabeça dela, ela pensa e ela sente. Então, você vai colocar aqui em cima palavras ou frases que dizem sobre o que ela pensa e o que ela sente no dia a dia. Lembrando que essa persona, ela pensa e sente coisas muito maiores do que o nosso projeto vai dar conta. Então, pode-se enumerar todas essas coisas, porque ajuda também a gente ficar mais íntimo dessa persona. Aqui, a persona está olhando aqui para frente, é onde ela vê. Então, você vai colocar o que essa persona vê. Como é que é o dia a dia dela, o que ela vê no entorno, ela vê pobreza, ela vê esperança, ela vê pessoas assim, pessoas assadas, ela vê transporte público, ela vê hospitais, espaços de saúde, ela vê espaços de educação, ela vê políticos, o que ela vê? Aqui no que ela ouve, é o que ela ouve de verdade. Pode desde coisas que ela escuta de maneira cultural, até coisas que ela ouve dos outros, das outras pessoas. Então, por exemplo, se ela é uma pessoa que tem uma situação de vida um pouco desprivilegiada, de quem que ela ouve isso? Ou de quem que ela ouve esperança, por exemplo? E aí cabe ao grupo também fazer esse movimento de utilizar uma metodologia que eu não sei se vocês conhecem, que é um brainstorming, que é uma chuva de pensamento. Coloque online essas ferramentas, enumere todas elas e vai colocando tudo que vier na cabeça. Depois, em conjunto, o grupo faz a limpeza. Acho uma ótima metodologia para quando a gente está longe das pessoas que estão construindo com a gente, tá? Aqui, nesse outro quadrante, está escrito o que fala e faz. Ou seja, quais são as atitudes dessa pessoa? Como que ela se posiciona? Né? Ela é uma pessoa mais retraída? Ela é uma pessoa que se posiciona com mais militância? Como que se dá esses aspectos, tá? Lembrando que a persona, ela pode ser tantas pessoas que a gente vai impactar, quantos profissionais que a gente vai se articular. A nossa ideia aqui é criar personas que sejam mais eficazes para o nosso objetivo do trabalho. E também, quero lembrar, antes de passar para os últimos, que são os mais importantes do mapa da empatia, é que a persona, em geral, quando a gente cria um projeto, a gente nem sempre fica com uma persona só. O ideal é que a gente crie de 1 a 3 personas, porque elas vão ajudando a gente a delimitar melhor, a trabalhar melhor criativamente a modelagem do produto, tá? No caso dos grupos, eu vou pedir como entrega oficial apenas uma persona, mas já adianto que é uma ferramenta que vai ajudá-los bastante. E aqui nesses dois últimos quadrantes, não menos importante, aliás, pelo contrário, a gente vai colocar as dores e as necessidades dessa persona. Então, quais são as dores? As dores são aquelas coisas que estão prejudicando a persona e que a gente dá conta de ajudá-la a resolver. Então, aqui está bem destrinchada para deixar de maneira bem detalhada mesmo essas dores. Como é que nesse dia a dia essa persona ela precisa da gente. E as necessidades, né? O que ali são o que ela sente. Agora, o que ela precisa? Quais são as coisas que ajudariam a solucionar essas dores dessa persona? Tá bem? Vou deixar aqui de maneira um pouco mais rápida mesmo essa primeira explicação.
e vou também parar de compartilhar minha tela e dar um recado final de que essas ferramentas a gente vai juntos decidir como que a gente vai trabalhar os prazos delas, vou escrever por e-mail isso, mas eu queria já deixar esse conteúdo para que vocês possam alinhar quais são os objetivos e os próximos passos do nosso trabalho. E é isso, estamos começando a chegar perto da ideia, espero que o Covid não se prolongue muito no que diz respeito ao isolamento social, para que a gente possa aplicar nossas ideias, mas se isso não for possível, juntos também a gente vai encontrar soluções, tá bem? Um beijo para vocês e até o próximo encontro virtual no horário da aula. Tchau!